Então, continuando aqui o tema de gerenciador de sistemas, de serviços, a gente vai falar agora sobre o systemd. Systemd é um dos sistemas mais utilizados atualmente. A maioria das distribuições está usando o systemd. Então, como eu tinha dito anteriormente, é um gerenciador de sistemas e serviços compatível com o sysv, com o init. Ele traz várias melhorias. Ele paralisa melhor a inicialização dos processos, fazendo que a inicialização seja mais rápida. Ele usa aquele processo dbus para gerenciar os serviços, os dispositivos e várias outras melhorias. O systemd utiliza o conceito de units. Então, no systemd não tem um conceito de run level, não tem aquela ideia de run level de 0 a 6. Ele tem um conceito de units e de grupos de units, que a gente chama de targets. Então, um target é um grupo de units. Uma unit, ou uma unidade, é um nome ponto um tipo. Então, por exemplo, o serviço HTTPD é definido dessa forma. Então, HTTPD, que é um servidor web, ponto .service. Então, isso é uma unidade. Aqui a gente vê os tipos de serviços. Quais tipos de... A gente viu aqui que uma unidade é um nome ponto um tipo, mas quais são esses tipos? Os tipos são Service, Socket, Device, Mount, Automount, Target e Snapshot. A gente não precisa entender perfeitamente cada um desses, mas o importante é o serviço, servidor web, um servidor de gerenciamento de tarefas, um servidor DNS, vai ser sempre um serviço.service. E o target é o equivalente ao run level. O target é um grupo de serviços, de devices, é um grupo de outras unidades, é um grupo de unidades. Normalmente é utilizado da mesma forma que o run level. E a gente tem um target default, o sistema vai ter um default target. Assim como a gente tem no init o run level default, no systemd você vai ter o target default. Então vamos mudar lá para o Linux e vamos ver como isso funciona na prática. Então aqui no Linux a gente vai ver a primeira coisa é os diretórios e os arquivos que são referentes a essa configuração. O diretório principal é o /lib /systemd/system. Se eu der um ls-l aqui, ele vai ter vários arquivos de configuração desses serviços. Então você vai ver alguns .socket, que é do tipo socket, .service, .target. Você vai ver todas essas definições, essas unidades aqui. Então, você vê aqui os arquivos de configuração das unidades, das units, no /lib /systemd/system. Então, tem muitas unidades aqui. Uma coisa interessante de ver, eu vou digitar aqui clear, ls-ld, asterisco target. Então, eu quero ver só os arquivos que terminam com target. Então, você vai ter aqui os grupos, né? Então, são os grupos de execução. Você tem aqui um link para manter a compatibilidade. Então, como no init a gente trabalhava com os run levels de 0 a 6, aqui no systemd ele cria um link. Então, o run level 0 corresponde ao target chamado power off. O run level 1 corresponde ao target chamado rescue. O 2 ao multi-user, o 3 também é multi-user, 4 multi-user, 5 graphical e o 6 o reboot. Então ele relaciona, ele mantém uma certa compatibilidade entre os run levels, que era usado no init, e os targets, que são usados agora no conceito do systemd. É possível ver aqui também a definição do target default. Então a gente tem aqui um target chamado default. Então, default.target, qual que é o default.target? É o target graphical. Então, o target gráfico, que é o correspondente ao run level 5, se a gente olhar aqui, é o target default. Então é aqui que é definido o target default. Ele não tem lá o etc init tab, onde a gente define o run level default. Aqui no systemd a gente tem o target default, que aponta para o target que deve utilizar. Se eu olhar aqui, o que tem nesses arquivos? Por exemplo, vamos olhar os serviços. ls-l asterisco service. Vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar o exemplo do cron. Então, cron.service. O que ele tem aqui? Ele tem uma configuração.
né, qual o serviço, qual o ambiente que ele deve carregar, qual o arquivo que ele deve, executar. Então, ele tem que executar esse user SBin cron, ele tem que considerar esse arquivo de ambiente, o que ele deve carregar antes, o que ele deve carregar depois. Isso vai variar da configuração da unidade. Outro diretório importante no systemd, não tão importante como o libsystemd system, mas existe também, é o etc systemd system. Ele também tem alguns arquivos e diretórios referentes à configuração do systemd. É importante saber, mas o mais importante mesmo é o etc, é o /lib /systemd/system. E quais os comandos que eu uso para a configuração do systemd? Então, vou limpar a tela aqui. Uma coisa que é importante mostrar. Vou dar um ps xupa epgrep init. Eu posso ver o init execução aqui. Se eu dar um ls-l /sbin /init, na prática a gente vê que o init nessa distribuição está apontando para o /lib /systemd/systemd. Ou seja, ele está usando o systemd no fundo. Quando eu dei o exemplo lá do sysv, eu usei o init, eu usei o tel init. Na verdade, isso é um modo de compatibilidade. Na verdade, quando eu dou o init e o tel init, ele está chamando o systemd. Então é um modo de compatibilidade. Então o init e o tel init funciona mesmo quando eu estou no systemd por causa desses links internos. No systemd, o programa nativo, o comando nativo do systemd mesmo, é o systemctl. É importante lembrar isso, então vou dar um systemctl -help aqui. É importante associar o systemd ao systemctl. Então toda vez que eu ver o comando numa pergunta ou na resposta, eu ver o systemctl tem a ver com o systemd. Então é importante guardar isso. E quais as opções do systemctl? O systemctl, por exemplo, eu posso ver listar todas as unidades. Então, systemctl espaço list units. Você vai ver que tem muitas opções. O systemctl tem muitas opções. E não tem como a gente lembrar e saber todas. Então, os principais são esses que eu vou mostrar. List units. Ele vai listar todas as unidades. O que são as unidades? São aquelas configurações que eu vejo lá no /lib /systemd/system. Então ele vai ver as unidades, se ela está carregada e se ela está ativa para ser iniciada no run level default, nesse run level. Então, o systemctl mostra todas as unidades, todos os services, todos os sockets, todos os targets, de todos os tipos. Pelo systemctl eu também consigo digitar, fazer o reboot ou o power off. Então, systemctl reboot, ele vai rebootar a máquina. Systemctl power off, ele vai digitar a máquina, vai desligar a máquina. Pelo systemctl eu também consigo definir o target default. Lembra aquele link que a gente viu lá do default.target? Pelo systemctl ele pode alterar sozinho aquele link. Então, se eu digitar systemctl setDefault espaço multiuser.target, eu vou definir o meu target default como multiuser.target. Na prática, ele vai atualizar aquele link lá. Como eu mudo de target no systemctl, no systemd? Ou eu uso o init e o tel init, que é compatível, mas o comando certo mesmo é o systemctl espaço isolate e o nome do target que eu quero. Então eu posso usar, por exemplo, para mudar como o que a gente conhecia no run level como modo 1, modo single, aqui no systemd chama rescue.target. Então eu vou usar systemctl isolate rescue.target. Ou run level 1.target, que é aquele link que a gente viu lá. Então, systemctl isolate, ele vai mudar o nível de execução, o target de execução do momento.
Se eu digitar systemctl default, ele vai iniciar o target default. E como que eu trabalho com o systemctl para iniciar ou parar ou ver o status de um serviço? Lá no init, eu usava o /etc, o initd, / o serviço, e eu usava stop, start e status, por exemplo. Aqui no systemd, eu vou usar systemctl, espaço, a operação que eu quero fazer, por exemplo, status, e o serviço que eu quero trabalhar. Então, cron.service, por exemplo, ou httpd.service. E vou executar o comando. Aqui no caso, por exemplo, ele está falando que o serviço cron.serve está inativo, está morto. E se eu quiser iniciar esse serviço? Eu vou digitar systemctl, espaço, start. Ele vai pedir minha senha de root, porque eu não estou logado como root. Executou. Vou executar o systemctl status novamente. E ele vai mostrar aqui, no caso, que o processo cron.service, que o serviço cron.service, que é a unidade, cron.service está ativa. Vai mostrar até aqui o que está sendo executado e o PID. Então, por exemplo, se eu digitar aqui psxu pipegrep 1907, isso, ele vai mostrar aqui o processo 1907 sendo executado. E assim como eu posso usar vários outros serviços, vários outros comandos no systemctl. Então, dá um "-help". Então, você vai ver pelo "-help" várias opções aqui. Então, eu posso, por exemplo, usar start, stop, restart, reload. Eu posso ver se ele está ativo, se ele está enable, se ele vai iniciar durante o boot, durante o target, se ele está incluso no target atual. Então, tem uma série de operações que eu posso fazer com o systemctl. Então, isso é tudo sobre a parte do systemd. Então, lembre-se do libsystemd system, que é lá que eu tenho todos os arquivos de configuração de todas as unidades. Entendam bem o conceito de unidades, de tipos de unidades. Lembre-se que o target é o equivalente ao run level, mas o target, por definição, é um conjunto de unidades. O run level default, o target default, é definido lá por aquele link, default.target. E o comando, sempre que eu falar sobre systemd, o comando é o systemctl. E essas principais opções que eu mostrei para vocês. Então é isso. Na próxima aula a gente continua estudando e vamos dar uma olhada no upstart. Até mais.